Diagrama de Wolff, sistema tetragonal, prismas da classe principal. Nós temos aqui um cristal de apofilita, um mineral tetragonal, um cristal bem modificado. Colocamos aqui os três prismas possíveis. Então nós temos marcado aqui um pinacoide, uma face em cima, uma face embaixo, paralelas. Aqui nós temos uma bipirâmide. E aqui nós temos um primeiro prisma. Então temos um prisma cujas faces são perpendiculares aos eixos x e y. Bom, colocando uma cor nesse primeiro prisma, nós temos então esse primeiro prisma, que nós podemos chamar de prisma de primeira ordem, nessa posição aqui. Depois, olhando isso de cima, nós vamos ver que podemos colocar um segundo prisma aqui, onde as faces ficam exatamente entre x e y, que é este prisma aqui. Então, colocando uma outra cor, para que fique bem evidente, nós temos agora um segundo prisma aqui. A orientação correta do cristal é essa, e nós temos então um prisma cujas faces são perpendiculares a x e y, e nós temos um outro prisma cujas faces estão exatamente entre x e y. Então, podemos chamar isso de prisma A, prisma B, prisma de primeira ordem, prisma de segunda ordem, não faz diferença. E temos um terceiro prisma, que é este prisma aqui. Vamos colocar uma outra cor nele, cujas faces então ficam entre as faces do prisma amarelo e do prisma verde. Portanto, agora temos na vertical aqui três prismas marcados nesse cristal de apofilita. Cristal modificado, como eu falei, colocamos um prisma ditetragonal aqui para poder mostrar a posição desses três prismas. Olhando isso de cima, nós temos essa situação aqui. E agora no diagrama de Wolff, colocando um pouco na diagonal, nós vamos representar esses três prismas no diagrama. Bom, aqui está o diagrama de Wolff com a simetria da classe principal do sistema tetragonal, da classe bipiramidal ditetragonal, um eixo de ordem 4 aqui no centro do diagrama, perpendicular ao diagrama, coincidindo com Z, dois eixos binários coincidindo com x, o primeiro, e y, o segundo, dois eixos binários na diagonal, que são esses dois aqui, um centro de simetria que não se representa, o plano horizontal, que é representado aqui no caso linha dupla na periferia do diagrama, dois planos de simetria que coincidem com x e com y, e mais dois planos de simetria que coincidem com as diagonais e coincidem com os dois eixos binários que nós colocamos ali antes. Então, elipse com elipse é eixo binário, linha dupla é plano. Bom, colocamos agora o primeiro prisma aqui. Bom, marcamos uma face como cruzinha aqui na extremidade do x. Temos aqui bastante simetria e vamos usar para marcar as outras três faces desse prisma da regra do eixo quaternário, do eixo de ordem 4, que é o eixo aqui no centro. A regra diz que cada face vai se repetir 4 vezes ao redor desse eixo aqui no diagrama. Então aqui não há muito o que fazer. Repetimos essa face aqui a 90 graus, repetimos essa face aqui a 90 graus e repetimos essa face aqui a 90 graus. Então, agora temos representado 4 faces que correspondem ao prisma amarelo, né? 4 faces amarelas, né? E nós acabamos de representar essas 4 faces amarelas. Bom, agora vamos fazer o segundo prisma. O segundo prisma são as faces em verde, 4 faces em verde. Bem, primeira face em verde fica entre x positivo e y positivo, então fica aqui. E para colocar as outras três faces do prisma, seguimos a mesma regra de antes. 4 faces simetricamente distribuídas ao redor do eixo de ordem 4. Então, essa face acaba se repetindo aqui, depois ela se repete aqui, e depois ela se repete aqui. Então agora temos representados aqui os dois prismas, primeira e segunda ordem,
nas nossas cores aqui, o amarelo e o verde. Agora vamos ao prisma azul, que é o prisma ditetragonal. Então não temos mais 4 faces, mas temos 8 faces, né, nesse prisma. Bom, onde cabem no diagrama 8 faces verticais, e face vertical sempre está na periferia do diagrama? Ora, tem que ser entre as faces do primeiro prisma e face do segundo prisma. Então, por exemplo, aqui. E aqui, para colocar as outras faces desse prisma ditetragonal, nós podemos usar a regra do plano, o que tem de um lado tem que ter do outro, ou mesmo a regra do eixo binário, uma face se repete do outro lado. Como as faces aqui são na periferia, são verticais, nesse caso também vai ser cruzinha com cruzinha, e não vai ser cruzinha com bolinha. Bolinhas são as faces voltadas para baixo. Então essa face, por esse plano de simetria, que funciona como espelho, que repete do outro lado tudo que ele tem de um lado, essa face vem para cá. Agora essa face pelo outro plano, plano do Y, vem aqui. O plano na diagonal repete essa face aqui. O plano que coincide com o X repete essa face aqui. O plano diagonal repete essa face aqui. E o plano coincidindo com Y repete a face aqui. E mais uma vez o diagonal repete aqui. Então agora temos representados aqui o prisma de primeira ordem, o prisma de segunda ordem e o prisma ditetragonal com 8 faces. E não há nenhuma possibilidade de colocar mais um prisma aqui. Nós temos aqui, como vamos ver em outra oportunidade, nós temos aqui a oportunidade de colocar o pinacoide aqui no meio. Vai ser uma face marcada por cruzinha, com outra face marcada com bolinha, que é a face voltada para baixo. E aqui no campo nós vamos ter as bipirâmides. Então, estes são os prismas que nós podemos encontrar na classe principal, na classe bipiramidal de tetragonal do sistema tetragonal. Então, marcamos aqui agora os prismas amarelo, verde e azul.